Bom dia, meus irmãos. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos para a última mensagem da série em Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Dos versos 10 ao 23. Filipenses, capítulo 4, dos versos 10 ao 23. Último sermão da série aos Filipenses. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de chegarmos até aqui. Nos propomos a iniciar essa série em junho e hoje estamos encerrando ela. O Senhor comunicou os nossos corações por meio da Tua palavra, por meio dessa carta. E cremos, ó Deus, que hoje o Senhor irá falar profundamente aos nossos corações. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem. Verso 10. Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava a oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo estejam com o vosso espírito. O mundo, meus irmãos, podem se assentar. O mundo é como se fosse um rio caudaloso, com uma corrente muito forte. A proposta que nos é dada não é fácil. É justamente nadar contra essa correnteza. Em um mundo egoísta, eternamente insatisfeito, onde a sua saciedade nunca é suprida, nós somos convidados a vivermos assim. Os comerciais na TV nos chamam para isso. Tudo à nossa volta nos chama para isso. Para sermos egoístas e para vivermos insatisfeitos com tudo que temos. Isso é o que o mundo propõe. E nós, como cristãos, devemos remar contra a maré.
Essa é a proposta. E é disso que nós vamos falar nessa manhã. Verso 10. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava a oportunidade. Aqui Paulo está falando aos filipenses, e ele diz, alegro-me. Alegro-me pelo fato de vocês terem renovado o vosso cuidado para comigo. Olha como ele coloca. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado. Parece, até aqui, se nós lermos até aqui, parece-nos que ele está implicitamente puxando a orelha aí dos filipenses, dizendo, olha, recebi a oferta de vocês, aqui ele está falando de uma oferta que ele recebeu, que é Epafrodito, a pessoa que trouxe a carta a ele, trouxe junto com essa carta uma oferta, né? Não é uma carta, mas as notícias de tudo que estava acontecendo ali em Filipos, além dessas notícias, desse mensageiro, trouxe também ali uma oferta, e ele estava ali agradecendo, deixou para o final da carta, esse agradecimento que ele deveria fazer, daí a ênfase, né? essa importância que ele deu a tudo isso. E aí no final da carta ele está ali, ao discorrer tudo que nós vimos desde junho, ele no final da carta agora ele vem agradecer. E aí ele agradece dizendo, olha, eu me alegro pelo fato de vocês finalmente terem renovado o vosso cuidado para comigo. E aí parece que ele está puxando a orelha, porque ao que tudo parece até agora, se nós pararmos um pouco para pensar, dá uma ideia de que outrora havia esse cuidado. Num momento atrás havia esse cuidado, mas só que parou. E agora eles renovaram esse cuidado novamente. E aí parece que Paulo está puxando a orelha dele, mas não, se os irmãos observarem um pouco a mais aí nas parte B do versículo, ele diz, ó, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Então, os filipenses não ajudaram, ou melhor, não continuaram ajudando, suprindo as necessidades de Paulo, não porque eles não queriam, mas porque lhes faltava a oportunidade. Então ele explica que não era falta de vontade da igreja, mas a falta da oportunidade. Nos versos 11 e 12, vai dizer o seguinte, não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. A partir desse versículo, Paulo começa a explicar o motivo da sua alegria. O motivo da alegria dele não está centrado na oferta que ele recebeu. E aí ele vai começar a explicar isso. Ele não está alegre pela oferta em si. E ele diz o porquê. Porque ele, Paulo, aprendeu a viver em qualquer circunstância. Ele aprendeu a viver na fartura e ele aprendeu a viver na escassez. Então, uma oferta não queria dizer muita coisa. Mas Paulo, ele se alegrava por algo que era mais profundo, algo que era mais interno. E por isso ele se alegrava. A sua alegria não está no fato da oferta em si. Ele deixa claro de que não tem necessidade da oferta. Não por estar abastado. Ele não era um homem rico, onde suas ofertas não fazem diferença para mim. Não é isso. Mas é aquilo que eu falei. Ou melhor, Paulo próprio falou, né? Eu sei viver em qualquer circunstância. Eu sei viver com as circunstâncias favoráveis, mas também sei viver com as circunstâncias desfavoráveis. Então,
Paulo afirma saber viver com pouco e também com muito. No verso 13 vem aquele versículo clássico, né, que nós conhecemos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui a gente até às vezes usa ele de uma maneira deslocada, né? Usa ele de uma forma que está fora do seu contexto. O contexto aqui que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu sei viver tanto na bonança como na escassez. Por quê? Porque Deus é que me fortalece. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não é baseado na minha força, não é baseado na minha sabedoria que eu consigo viver tanto na escassez como na bonança. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí vem aqueles pastores coaches, né? Que aí usam essa expressão para fazer você acordar na segunda-feira mais animado, sendo que Paulo está falando sobre escassez. Está vendo como um texto fora do seu contexto é, na verdade, um pretexto para você errar? Então, no que está inserido, isso aí é isso. Diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação, eu posso todas as coisas, não baseado na minha força, mas naquele que me fortalece. Diante desse saber viver em diferentes circunstâncias, Paulo afirma que sua capacidade não reside em sua própria força, mas ele consegue esse contentamento em Cristo que o fortalece. Versos 14, 15 e 16. Todavia fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Paulo aqui ele faz um elogio à igreja de Filipos. Diz, olha, se os irmãos voltarem para Atos, na verdade até em Coríntios, né? Quando Paulo sai de Tessalônica, ele recebe ofertas das igrejas mais pobres. E Filipos é uma dessas igrejas que faz essa doação. Não está relacionado à sua capacidade de ter dinheiro ou alguma coisa nesse sentido. Mas eles fizeram um esforço máximo que eles podiam. Eles fizeram o que podiam. E supriram as necessidades de Paulo. E aí Paulo ele traz isso à memória e faz um elogio muito bonito aos filipenses. Essa igreja é generosa desde o início do ministério de Paulo. Verso 17. Não que eu procure doações. Aqui está o ponto-chave. Paulo não está preocupado, e aí alguns irmãos podem estar me ouvindo agora dizendo, ih, rapaz, o sermão de hoje é sobre dízimo, né? Sobre oferta. Também. Mas olhe aonde Paulo vai tocar, e é aqui aonde eu quero comunicar a mensagem aos irmãos. Paulo, ele diz bem claro no verso 17, não que eu procure doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. A preocupação de Paulo aqui não está relacionado ao fato das ofertas que chegariam a ele, mas está relacionado ao fato de que os filipenses, ao ofertarem, queria dizer algo. O ofertar é o resultado de um movimento interno que ocorre dentro do homem. É aqui que Paulo está querendo destacar. E está levantando, ele diz, olha, não que eu procure doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. Paulo revela totalmente o motivo da sua alegria. Aqui ele chega e diz,
o motivo da alegria que ele fala lá no verso 10. Não é a oferta propriamente dita, mas é a atitude por trás dela. Essa atitude revela o fruto de um desenvolvimento interno. Note que Paulo acompanha essa igreja espiritualmente. Ele pode não ser o pastor presente ali, porque ele acompanha uma série de igrejas, mas ele é o pastor que pregou essa igreja e acompanha mesmo de longe. Provavelmente aqui devia ter um líder local, mas Paulo acompanha essa igreja de longe, vê o desenvolvimento dessa igreja, e a preocupação dele como um pastor é saber o desenvolvimento interno, que não dá para perceber a olhos nus. Eu não consigo enxergar na vida dos irmãos o que está acontecendo internamente na vida dos irmãos, bem como Paulo não consegue enxergar o movimento que há interno na vida dos filipenses. Só consegue enxergar o fruto, o que é externado. E a liberalidade em ofertar é um desses frutos. É um desses frutos. O fato dos filipenses darem com alegria, suprirem as necessidades de Paulo, diz muita coisa sobre a vida espiritual e o desenvolvimento interno que há deles. E é por isso que Paulo se alegra. Porque isso era como se fosse a cereja do bolo. Não a oferta em si, não é isso. Mas significa que eles entenderam. E aí Paulo, ele se alegra. Verso 18. Mas tenho tudo até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Olha como Paulo coloca a oferta que ele recebeu da igreja em Filipos. Paulo explicita que a oferta, em última análise, não foi dada a ele. Observe o final do verso 18. Na verdade, essa oferta, quando os filipenses dão a oferta, eles estão ofertando, eles estão agradando, em última análise, o próprio Deus. E Deus o recebeu de forma agradável. Ó, verso 18. É como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Paulo, como ele já falou desde o início do verso 10, ele não precisava. Bem como Deus também não precisa. O ponto é, o fato de você dar, demonstra o desenvolvimento interno que há em você. É isso que está se tratando aqui. É disso que Paulo está querendo falar. O fato é que o coração do ofertante é que importa. Os irmãos se lembram do Sermão do Monte? Como Jesus coloca a lei ela não é simplesmente algo externo, a casca do negócio. A lei é um movimento interno. Você não só adultera ao cometer o ato, você adultera ao olhar já. Jesus coloca no Sermão do Monte dessa forma. É um movimento interno já. Você gestaciona isso. É muito mais profundo do que imaginamos. Da mesma forma, ele retrata aqui.
Por isso que também o fato de, se os filipenses simplesmente ofertassem, mas com um coração pesado, Deus não iria aceitar agradavelmente, né? Então os filipenses, eles deram, e deram com alegria, e Paulo estava se alegrando com isso. Verso 19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Aqui Paulo, ele se volta agora para Deus e intercede a Deus em oração pelos filipenses e suas necessidades. Verso 20: ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Paulo dá glória a Deus, porque também, em última análise, o fato, observe, Paulo vinha em comunicação, olha o movimento que Paulo faz. Ele vinha em comunicação com os filipenses, agradecendo a eles, mostrando a alegria pelo fato de ter recebido a oferta. E dizendo que, olha, eu me alegro porque a oferta de vocês chegou até mim e me supriu. Mas o que importa é o fato da intenção do coração de vocês. Fechou. Verso 19. Quando ele vai, agora ele, no verso 18, quando ele vai para o verso 19, agora ele faz um movimento diferente. Ele pede a Deus, ele clama a Deus, ele intercede a Deus em relação aos filipenses. E não só isso, agora é como se ele estivesse fazendo um correndio. É como o livro de Agostinho em Confissões. Agostinho, ele escreve Confissões como se ele estivesse escrevendo para o próprio Deus, assim, diante de Deus. É como se fosse uma grande oração. E aqui Paulo, ele faz isso. Ele se volta agora para Deus, intercede a Deus pelos filipenses e diz, no verso 20, que na verdade tudo aquilo que estava acontecendo, o fato do seu ministério estar sendo suprido, o fato dele ver a mão de Deus guardando a vida dele, na verdade tudo isso é para a glória de Deus, porque é Deus que está no controle de tudo. Os filipenses ofertaram a Paulo porque Deus permitiu, e tudo redunda na glória de Deus. Tudo é dele, vem dele e volta para ele. E Paulo deixa isso claro no verso 20. E aí no verso 21, 22 e 23, ele faz as despedidas. Ele coloca: cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus esteja com o vosso espírito. Ele divide, pelo menos em 3 grupos. Observe, ele está dizendo, olha, as pessoas que estão, 3 grupos diferentes que estão comigo vos cumprimentam. Primeiro grupo, um grupo aparentemente mais íntimo. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Aí ele amplia um pouco mais. Todos os santos vos cumprimentam, um grupo já maior. E aí ele coloca um outro grupo, que nós não podemos deixar de destacar. Principalmente os da casa de César. Paulo está aqui aonde? Em Roma, preso. Os da casa de César. César é quem? O comandante da época. O que ele está querendo dizer? De dentro do palácio, existiam pessoas, crentes agora, que cumprimentavam também os filipenses. A gente não pode, coisas assim na Bíblia, não podem deixar passar despercebido. Se Paulo destacou isso, a gente tem que parar um pouquinho e pensar, por que ele colocou aquilo ali? E isso é o bacana da pregação expositiva, né?
Porque na pregação expositiva a gente tem um norte. Eu gosto sempre de, quando eu vou pregar expositivamente, eu coloco ali uma ideia central, onde essa ideia central eu não posso me afastar dela. Ela é o que permeia o texto, certo? Mas existem assuntos que são ali próximos, que está dentro do texto, não é o assunto principal, mas está dentro do texto. E esse é um dos assuntos. Paulo ali estava preso, mas ele não estava perdendo tempo. Ele estava evangelizando, ele estava pregando, mesmo preso. E digo mais, aos da casa de César. Os irmãos se lembram daquele texto em Mateus? Óbvio que se lembram, né? Texto base para nós, capítulo 28, se eu não me engano, que fala, ide, né? Ali, se nós lermos ele em português, né, nós vamos ver que a ênfase, a ordem que é dada, é o verbo conjugado da forma da ordem, é o ide, né? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Mas se for para o grego, a ordem não está em cima do ide. A conjugação do verbo, desse verbo ide, na verdade ele é como se fosse o gerúndio, acho que é gerúndio que fala, o ando, endo, indo, né? Gerúndio. Então é como se fosse indo por todo mundo, aí a ordem vem em fazei discípulos. A ordem pesa sobre o fazer discípulos. O que isso quer dizer? Que nós não devemos ir? Não, não tem nada a ver. Devemos ir. Devemos continuar mandando missionários. Precisamos continuar invadindo os países. A igreja precisa ser corajosa nesse sentido. Mas o ponto é que a tradução correta desse versículo, a interpretação correta, deve ser no sentido de que, indo, venhamos a fazer discípulos, ou seja, aonde quer que formos, devemos fazer discípulos. O fato de você ir na padaria, você está indo. Não é só o que vai para a China, que é o que vai. Está entendendo? Que cumpre o id. Nós vamos aonde quer que nós formos, no ambiente da sua família, em qualquer lugar. E aonde você for, aí vem a ordem, você deve fazer discípulos. É o que Paulo estava fazendo. Independente das circunstâncias. Mesmo preso, Paulo estava pregando a palavra. Na verdade, ele via isso como uma oportunidade de pregar aos que estavam na casa de César. E aí no verso 23, ele dá a bênção final, né? A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Quais são os ensinamentos que nós vemos aqui nesse texto? Primeiro ensinamento que eu gostaria de destacar. Nós devemos, como igreja, oferecer provisão aos que estão na frente de batalha. Note que a igreja de Filipos reconheceu que Paulo estava num ambiente onde ela não estava. Paulo estava na frente da batalha. Paulo estava com sua vida em jogo. E eles reconheceram esse esforço de Paulo. E eles abençoaram Paulo. Então uma igreja precisa ter essa consciência. Porque quem recebe pela graça e retém, acaba por empobrecer. Ele não está guardando riqueza, mas ele empobrece em egoísmo. Então, a igreja recebendo não deve reter.
para não empobrecerem em egoísmo. A igreja precisa ter a responsabilidade de enviar homens e mulheres para o campo de batalha, mas principalmente precisa manter esses homens e mulheres. Não é simplesmente jogar eles lá e abandonar. É preciso que a igreja tenha essa responsabilidade de ter missionários no campo da batalha e cuidar desses missionários que estão lá, desses homens e mulheres que Deus levantou para estarem lá na frente, aonde nós não podemos estar pelo fato de Deus não ter nos enviado. Isso não significa, meus irmãos, que nós somos menos dignos como igreja pelo fato de estarmos aqui. Nós precisamos ter em mente o que tem lá em 1 Samuel 30, de 21 a 24. Vamos lá rapidinho para os irmãos verem. 1 Samuel, observe o que Davi fez com esse grupo. 1 Samuel 30, do verso 21 ao 24. Vou só relembrar os irmãos. Aqui, Davi, ele divide o batalhão dele, o pelotão dele em 2 grupos. Um grupo segue com ele para a batalha e um outro grupo fica para guardar as coisas, as bagagens e tudo mais. E aí, ao retornar dessa batalha, que esse grupo que estava com Davi, ao retornar da batalha vitorioso, acontece essa cena aqui, exatamente essa cena. Observe a leitura. Quando Davi chegou aos 200 homens que não puderam segui-lo por causa do cansaço e que foram obrigados a ficar à margem do ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e da tropa que vinham com ele, e aproximando-se deles, Davi os cumprimentou em paz. Então todos os homens, maus e inúteis, dentre os que haviam ido com Davi, disseram: visto que não foram conosco, não repartiremos nada do despojo que recuperamos, senão a cada um sua mulher e seus filhos, para que os levem e se retirem. Mas Davi disse: não, meus irmãos, não fareis isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou a tropa que vinha contra nós, nas nossas mãos. Quem concordaria com isso? A parte dos que ficaram com a bagagem será a mesma dos que foram lutar. Todos receberam partes iguais. Ou seja, os que estavam ali, eles não estavam simplesmente descansando, ou não, estavam ali guardando a retaguarda daqueles que foram à batalha. Nós aqui também, meus irmãos, não vamos para o campo de batalha, mas estamos orando, estamos intercedendo, estamos dando com liberalidade para que a obra de Cristo seja feita. Então não temos menos importância do que aquele que foi. Não se enxergue como menos importante. Deus ama a quem contribui com alegria. Não é simplesmente dar, meus irmãos, mas é dar com a intenção do coração de uma forma correta. 2 Coríntios 9, 7. Isso, como já foi dito, é um fruto de um progresso interno, de um desenvolvimento interno. Diz muito sobre você. Você que dá com liberalidade. Isso diz muito sobre você. Da mesma forma como aquele que não dá, também diz muito sobre você. O outro ensinamento que podemos destacar é o fato do contentamento em qualquer circunstância. Paulo aqui, ele deixa bem claro, de que independente de qualquer circunstância, ele sabia viver, ele sabia estar contente. E aqui, nós vemos, eu iniciei essa carta de Filipenses, falando que era a carta da alegria, a carta onde nós
que seria muito propício para esse momento que nós estávamos vivendo de pandemia, né? De incertezas, de tristeza no coração. E a lição que nós podemos tirar de todos esses sermões que nós vimos até agora, me parece que é justamente essa. O fato de que o contentamento não tem a ver com as circunstâncias de que estamos vivendo, que nos rodeiam. O contentamento vem do fato da sua esperança estar em Deus. É isso. É isso. Por isso que às vezes algo pode lhe faltar, mas a sua confiança está em Deus. O que Romanos 8:18 diz? Vamos lá em Romanos 8:18. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Nada do que você pode chegar aqui e dizer: Maurício, você não conhece a minha vida. Eu sofro desde quando eu nasci, todas as coisas são desfavoráveis para mim. Eu lhe digo mais, você pode morrer assim, sem nada favorável na sua vida. Mas olha o que Romanos 8:18 diz. Nenhum sofrimento vai se comparar com a glória que espera você. Quando você estiver diante do Rei, na bodas do Cordeiro, como nós vimos no sermão da ceia do Senhor, tudo isso você vai esquecer. Tudo isso vai ficar no mar do esquecimento. Nada vai se comparar. Nada vai se comparar. Mas só que nós devemos saber viver em qualquer circunstância, e aí a gente arremete logo ao fato da ausência de recursos, né? Eu preciso saber viver quando eu não tenho recursos. Mas quando você tem recursos, você sabe viver também? Porque o ter recursos pode ser um problema, meus irmãos. O ter recursos pode ser um problema. Olha o que Lucas 18:25 fala, é muito conhecido. O homem não deve colocar seu coração na prosperidade. Por quê? Porque é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que isso? Por causa da riqueza, da conta bancária que ele tem? Não, por causa do orgulho que ele tem. Por fato de o dinheiro, ele dá poder. Um poder tal que você pode achar que você está no lugar do próprio Deus. Quando você se coloca no lugar do próprio Deus, o que você está fazendo? Erigindo um ídolo para você. Você não precisa ter um ídolo de barro na mesa da sua sala. Basta você erigir um ídolo dentro do seu próprio coração. E aí, meu irmão, você já é um idólatra. Você já é um idólatra. O homem, nós devemos seguir o conselho de Eclesiastes 2:24. Então, Maurício, é problema ter dinheiro? É algum pecado eu trabalhar e ter dinheiro? Óbvio que não. Olha o que Salomão fala em Eclesiastes 2:24. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. O homem, ele não é proibido de ter riquezas e não é proibido de querer buscar, de querer trabalhar honestamente e conseguir as coisas. Não é proibido isso, ninguém está falando isso aqui. O ponto é que você não deve colocar seu coração nisso. O trabalho, a riqueza, as conquistas não podem ser um fim em si mesmo, mas deve ser um meio para outras coisas. O trabalho, ele é um meio para você dar um conforto, ter um conforto, dar um conforto para a sua família, você ajudar aqueles que precisam.
E nada mais justo, Salomão está nos aconselhando, nada mais prazeroso do que você viver e aproveitar o fruto do seu trabalho. Aplicação. Baseado no fato da liberalidade, de que devemos ter pessoas lá no campo de batalha, onde devemos cuidar, e nós temos aqui missionários, missionárias, que estão no campo de batalha. Existem homens e mulheres no campo que precisam das nossas orações, mas também precisam dos nossos recursos, meus irmãos. Não é escondido dos irmãos que, nesse período de pandemia, as juntas de missões da nossa denominação têm sofrido. Têm sofrido. A igreja não pode enviar e abandonar esse grupo que se empenha na proclamação no reino de Deus. Nós não devemos abandoná-los. Nós temos uma agência de cunho social, Creve Paz. Nós não devemos abandoná-los. Nós não devemos deixá-los sozinhos. A pergunta é: o que você tem feito para ajudar missões? O que você tem feito ao olhar, como igreja, para os Paulos da nossa igreja que estão no campo de batalha? É tempo de repensar, parar e pensar. E eu confesso que eu mesmo tenho que parar e repensar muito sobre isso. Não podemos negligenciar isso como igreja. Segunda aplicação, o contentamento. O segredo do contentamento não está nas circunstâncias à nossa volta. Favorável ou não, as situações não devem interferir na nossa alegria em Deus. Não é o que você está vivendo que deve interferir no seu contentamento, na sua alegria. Mas, Maurício, está doendo tanto. Está complicado. Está difícil. Você está falando isso porque você não conhece minha realidade. De fato, eu não conheço a realidade. Mas Deus conhece a sua realidade. E quem está lhe garantindo esse contentamento não sou eu. É o próprio Deus. Lembre-se daquela ilustração do peregrino, onde o fardo é deixado. E aí a sua caminhada fica mais leve. O que tem pesado sobre os seus ombros? O que tem tirado a sua alegria? É tempo de tirar esse fardo e deixar nos pés de Jesus. Ele nos prometeu isso. Tirar o fardo pesado e nos dar um fardo leve. Não sou eu que estou prometendo, meus irmãos. É o próprio Jesus que te promete isso. É tempo de se livrar da ansiedade, da tristeza e ter contentamento e alegria independente das circunstâncias. O mundo vai dizer que isso é uma maneira da gente viver com a mente cauterizada. Eu tinha um colega meu que falava isso. Ele não era crente. E ele dizia: eu não gosto dos crentes. Isso de boa, tá? Tranquilo. Ele falava comigo. Eu não gosto dos crentes porque eles parecem que, mesmo em meio ao sofrimento, buscam uma maneira de não sofrer, e aí parece que estão anestesiados com a vida. Não é isso que acontece, mas não é nessa perspectiva.
Em meio ao sofrimento, nós não sofremos porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no que há de vir. Então o mundo pode olhar para nós com os seus olhos cheios de escamas, olhar para nós e dizer, mais um com a mente cauterizada, mais um bobo. Mas só que o que é sabedoria para o mundo é loucura para Deus. O que o mundo entende por sabedoria, na verdade é uma verdadeira loucura. Eles pensam que são sábios, mas são loucos, cegos, não enxergam um palmo à sua frente. E é por isso que os números comprovam qual é a doença do século: ansiedade, depressão. Por quê? Porque a esperança deles está a um palmo da sua frente. A nebulosidade dos seus olhos não conseguem enxergar a esperança viva. Mas nós temos essa esperança. Por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós estamos encerrando hoje o livro de Filipenses. Outros temas virão. Mas eu quero que os irmãos gravem isso no coração. Deixem acesos essa chama. Reflitam sobre isso durante esse dia. Eu tenho que buscar contentamento independente das circunstâncias. Independente da forma como eu me vejo, eu tenho que me alegrar. Porque eu fui formado, constituído e sou mantido pelo próprio Deus. Ele te formou de uma maneira misteriosa, no ventre da sua mãe, e te acompanha desde lá. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, o que eu acho muito difícil. Um filho, em Isaías fala, um filho que ainda amamenta. Isso é difícil de conceber isso. Uma mãe que está amamentando, esquecer seu filho, é difícil conceber isso aí. Mas ainda que ela se esqueça, Deus não se esquece de você. Então, contente-se em Deus, alegre-se em Deus. Alegre-se em Deus. Você se alegra na ausência de recursos? Você tem confiança em Deus? Naquele outro polo, você se lembra de Deus quando está tudo bem? Porque muitas vezes a gente só lembra de Deus, de orar quando está tudo mal. As circunstâncias não estão favoráveis. Mas quando tudo está bem, você se lembra de Deus? Ou você só está aqui, me assistindo, ou aqui na igreja porque você tem uma situação difícil essa semana para resolver. E aí você veio buscar a bênção de Deus. Não é assim que funcionam as coisas. Você é ingrato diante das provisões que Deus tem lhe dado. Deus tem te dado tanta coisa e você ainda quer mais. O nosso coração ingrato não consegue enxergar tudo que Deus já tem feito. Reflita, meus irmãos, nessa palavra, nessa manhã. E durante esse dia, durante o domingo, ele é feito para isso, é um tempo de pararmos. Não é o tempo da gente estar arrumando coisa para fazer dentro de casa. Não, é o tempo de parar e refletir na palavra. Ruminar
o que ouvimos pela manhã, salvo aqueles que estão de fato trabalhando, mas de uma maneira normal. O domingo é para isso, é o dia do Senhor, para que venhamos refletir na palavra do Senhor. Então reflita nisso, meus irmãos. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, por tua palavra. Te louvamos, ó Deus, mais uma vez por conseguirmos encerrar o livro de Filipenses. Ó Deus, que outros livros venham, que outros temas venham, e que o teu nome venha a ser glorificado em todo o tempo. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração que dá com alegria, que tem olhos voltados para missões, que se compadece daqueles que estão no campo de batalha. Ajuda-nos também, Senhor, a termos contentamento em todo o tempo, como Paulo falou. Mas que isso não venha a ser baseado na nossa própria força, mas que venhamos poder fazer todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Então nos capacita, Senhor, no nome de Jesus. É o que te pedimos. Amém.